E aí, rapaziada, tô gravando esse videozinho aqui pra gente reestabelecer o nosso contato de volta, tá? Eu tô de óculos escuros assim, porque assim, a gente teve que adaptar aqui um esquema, né? Pra poder gravar e transmitir informação pra vocês, e tem uma luz um pouco forte incidindo aqui direto na minha cara, então foi melhor colocar o óculos pra coisa ficar um pouquinho mais bonitinha, né? E eu não tô de óculos escuro porque eu tô de férias, nem porque eu tô curtindo praia, piscina, nada disso. Eu tô de quarentena, tá? E vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem ficar em casa, porque assim, a finalidade agora, a responsabilidade de vocês agora, né, é preservar a vida e a saúde de vocês e das pessoas que vocês amam, tá certo? Queria falar pra vocês que assim, eu tô sentindo uma falta enorme da nossa rotina, tá? Do bate-papo com os alunos, da barulheira do corredor na troca de aula, de tudo isso, tá? E tô torcendo para que as coisas se normalizem o mais rápido possível. Nós, professores do Colégio Santa Cecília, nós estamos lançando mão de todos os recursos possíveis, né, para poder fazer chegar aí para vocês a melhor informação, o melhor ensino possível, tá? Claro que tudo isso, nesse momento, está sendo feito de forma um pouco adaptada, né, de improviso. Por quê? Porque a gente sabe que, assim, essa situação, a pandemia, se instalou, né, se espalhou pelo mundo inteiro, e não foi uma coisa que nós escolhemos, né? Foi um destino que nos foi imposto. Então, assim, a gente acaba meio que a toque de caixa aí, tentando reinventar o ato de educar, reinventar o ato de ensinar, né? E vocês devem também fazer um esforço aí para tentar reinventar o ato de aprender, né? Nem nós, professores, nem vocês, alunos, né? Nenhum de nós deve se sentir desestimulado numa hora como essa, tá certo? Então, assim, esse vídeo aqui é mais voltado para os alunos do segundo ano do ensino médio, os meus alunos de literatura brasileira, né? Até as nossas últimas aulas presenciais, nós estávamos vendo a primeira geração de poetas do romantismo brasileiro, né? Nós vimos que foi ali naquele momento, naquele novo estilo de poesia e naquele novo estilo de se escrever, que surgiram coisas importantes, como, por exemplo, o nosso sentimento de nacionalidade, né? Foi a partir daquele momento ali que o Brasil passou a cultuar símbolos e cultuar um sentimento de nacionalidade, né? Um sentimento que apela para as nossas emoções e para o nosso apego com a terra, né? Com o chão onde a gente nasceu. E viu também que com aqueles autores nós passamos a cultuar a figura do índio, né? Como uma figura heróica. Se até hoje, lá no dia do índio, né, nós pintamos a carinha e fazemos referência a esse povo, que é o povo mais antigo a habitar o Brasil, essa ideia de cultuá-lo surgiu lá atrás, né, com os primeiros poetas românticos. Então, assim, nós já vimos o Gonçalves de Magalhães, que foi o primeiro poeta brasileiro romântico, né, o homem que em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudade, lançou o movimento no Brasil. Nós vimos também o Gonçalves Dias, né, que é considerado o nosso poeta nacional, um cara que produziu um poema que hoje é tido como o mais conhecido poema, né, da nacionalidade brasileira, que é a Canção do Exílio. Só que assim, a partir de agora, a gente começa a ver uma segunda etapa, uma segunda geração desse movimento romântico, né? Essa segunda geração, já que a primeira foi chamada de geração nacionalista, né, ou indianista, essa segunda geração passa a ser chamada de geração ultrarromântica, né? Ela também recebeu a alcunha, não só aqui no Brasil, como no exterior, na Europa na época, recebeu a alcunha de mal do século, né? Então a gente vai ver a partir de agora por que isso surgiu e como foi que isso surgiu. A primeira grande diferença da segunda geração romântica para a primeira é que, assim, a primeira geração era composta por poetas maduros, né? E num segundo momento, aqui no Brasil, com a segunda geração, vocês vão ver que, assim, todos os autores desse movimento ultrarromântico eram autores muito jovens, né? E tinha uma coisa curiosa neles, eles acabavam também morrendo muito jovens, né? Se vocês pegarem o exemplo aí dos dois mais conhecidos escritores ultrarromânticos do Brasil, poetas ultrarromânticos, que foi o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, os dois morreram com 20 anos de idade e só tiveram a sua obra publicada póstumamente, ou seja, esses poemas, essas antologias, essas obras só foram publicadas depois da morte deles, né? E os dois morreram muito cedo, com 20 anos de idade. Então, assim, essa era uma marca, né, da segunda geração de escritores românticos. Aí você pode se perguntar assim, e quais as características, né, que esse movimento apresentava, a geração ultrarromântica, a geração do mal do século? Pois bem, esses escritores brasileiros sofriam uma influência muito grande de autores ultrarromânticos europeus, né? Eu posso citar alguns aqui, por exemplo, como o britânico Lord Byron e também o Alfred de Musset, que foi um escritor, um poeta ultrarromântico francês. Os escritores, os poetas ultrarromânticos brasileiros, tinham por hábito, assim, cultuar coisas que para a época
né, para a época de hoje, não soavam muito bem, mas que para a época era um grande traço de estilo para eles, né? Então, assim, eles cultuavam coisas muito mórbidas, muito sombrias, né, como, por exemplo, a morte, o sofrimento, né? Tem até um adágio popular moderno que, hoje em dia, alguns professores adaptam, né, para os poetas daquela época, que diz assim: naquele período, né, poeta bom era poeta morto, ou seja, o sujeito tinha que, de fato, morrer. Mas por que isso? Por que eles morriam tão cedo e por que eles cultuavam a morte e não viam saída em vida, né? O ultrarromantismo é muito marcado por um escapismo, né? Pelo culto à morte. E além disso, é marcado também por um individualismo muito forte, né? Por uma passividade muito forte desses indivíduos. Então, assim, eles procuravam não interferir em nada daquele meio presente, daquele momento presente, né? Eles procuravam cultuar algo pós-vida. Então, assim, esse movimento surge como um movimento que cultua a morte, o sofrimento, coisas sombrias, um estilo gótico de se viver, né? E, sobretudo, foi um movimento que, assim, idealizou a mulher, né? A mulher passou a ser idealizada. Esses poetas queriam viver uma espécie de um amor, mas não era um amor para agora, né? Eles viam na musa inspiradora deles, no amor, na paixão deles, na pessoa por quem eles eram apaixonados, eles viam nessas pessoas um amor e um romance inatingível, né? Esse amor não aconteceria. Então tudo isso acabava conduzindo a uma mentalidade de evasão, né? Eles queriam fugir, o tal escapismo, eles queriam de fato sair da vida e escapar pela morte, né? Aqui no Brasil, alguns poetas ultrarromânticos importantes foram o Álvares de Azevedo, o mais conhecido deles todos, né? O Casimiro de Abreu e o Junqueira Freire também, tá? Então, assim, gente, esse foi um primeiro recadinho aí para vocês, tá? Eu queria pedir para que vocês se mantenham tranquilos, né? Esperem resposta para tudo isso que está acontecendo com as nossas vidas, né? Esperem resposta na ciência, né? Valorizem, isso vai servir muito para que vocês valorizem os amigos, os familiares, né? E a gente tem que aguardar só agora. Eu tenho certeza que, assim, uma hora isso vai passar, tá? Vai ficar tudo bem. Beleza, gente? Um beijo aí para vocês.